Existe uma estrutura incrível no nosso cérebro que atua como um radar 24 horas que digitaliza continuamente o ambiente, mesmo enquanto dormimos. Esta estrutura é chamada de formação reticular. A formação reticular é uma estrutura do tronco cerebral que pertence aos tecidos endodérmicos mais antigos. Estas funções do nosso cérebro tiveram origem na era dos répteis, o que sublinha o seu papel fundamental na sobrevivência. Imagina um sistema que analisa constantemente tudo o que o rodeia, como um radar de defesa aérea que monitoriza espaço aéreo. Quando este sistema detecta um sinal importante ou perigoso, ativa instantaneamente todo o cérebro, como um alarme para indicar um ladrão ou um sino de aldeia para indicar um incêndio. O que é especialmente interessante é que a formação reticular existe em todos os organismos, mas responde a sinais completamente diferentes, aqueles que são importantes para um indivíduo em particular. Estes sinais estão associados a eventos vitais e ficam profundamente registados no subconsciente, determinando nosso comportamento e reações. Exemplo 1. Uma mãe exausta que adormeceu junto ao berço do seu filho. Ali perto, o meu marido assiste a futebol emocionado, reagindo ruidosamente a cada golo. A mulher dorme profundamente, sem ouvir este barulho. Mas assim que a criança se mexe um pouco ou tosse, acorda instantaneamente. É capaz até de segurar uma criança numa fração de segundo se esta começar a cair da cama. Exemplo 2. Um gato dormir ao seu lado enquanto vê um filme. Ela não reage aos gritos das crianças nem dos fãs. Mas assim que mexe ligeiramente o papel, ele acorda instantaneamente, despertando os seus ouvidos. Por quê? Porque para ela este som significa uma potencial presa, por exemplo, um rato, ou uma ameaça, por exemplo, outro gato ou perigo sob a forma de um cão. Quando a formação reticular é ativada, o corpo entra instantaneamente em modo de luta ou fuga. Uma cascata de reações fisiológicas é desencadeada. A libertação de cortisol, uma hormona adaptogénica que prepara o corpo para ações de emergência. O espessamento do sangue é um mecanismo de proteção para minimizar a perda de sangue em caso de possíveis lesões. Aumento da pressão, necessário para empurrar o sangue espesso para os músculos e para o cérebro. Aumento da frequência cardíaca e da respiração para aumentar o fornecimento de oxigênio aos tecidos. Redistribuição do fluxo sanguíneo dos órgãos internos para os músculos e órgãos sensoriais. O organismo não pode aumentar o volume total de sangue, pelo que opera com base no princípio das prioridades. Os vasos sanguíneos do esôfago, do trato gastrointestinal e do sistema reprodutor estreitam-se, levando o sangue aos músculos, ao cérebro e aos órgãos sensoriais. É como se o corpo dissesse: a digestão e a reprodução podem esperar, o principal agora é sobreviver. Num estado de tal mobilização, o corpo funciona no limite das suas capacidades. A visão torna-se mais nítida. A velocidade de reação aumenta. Aumenta a força física e a resistência. Aumento da sensibilidade a estímulos externos. Esta condição pode ser comparada a um afogado no motor. O fornecimento de combustível é temporariamente aumentado para o máximo desempenho. No entanto, tal como acontece com o motor, o corpo não pode trabalhar neste modo durante muito tempo, sobreaquece e fica exausto. É a isto que chamamos stress, inicialmente um mecanismo de proteção que, se não for tratado durante muito tempo, pode causar danos graves.